Você já se sentiu incapaz ou despreparado com alguma missão que foi dada por Deus a você? Hoje eu quero mostrar para você que Deus não chama os escolhidos, mas capacita os chamados. Mostrar na Bíblia, mostrar que isso não é um versículo bíblico, mas é um ditado que se criou na igreja, né? E que faz sentido. E nós vamos meditar hoje de uma forma especial na palavra de Deus. Então, bem-vindo à nossa live de hoje. Alegria que você está aqui para nós continuarmos mergulhando na palavra. E hoje vamos falar sobre o chamado de Moisés, um homem que era um homem, né, não dá para dizer um homem comum, porque ele tem toda uma história marcante desde o nascimento, mas que estava cheio de dúvidas no coração sobre o chamado de Deus e que Deus capacitou ele. Vamos orar primeiro, né? Vamos pedir que Deus nos abençoe nessa meditação. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos, estamos à disposição do Senhor, do seu Espírito, para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Te damos graças porque a cada manhã o Senhor tem nos edificado, trazido algo especial através dessa live e que nessa manhã não seja diferente. O Senhor fale profundamente aos nossos corações, começando por mim aqui e pelo Teu Espírito, falando aos meus lábios para abençoar e falar com cada um que está assistindo tanto ao vivo quanto na gravação dessa live, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos meditar? Olha só, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Ontem eu expliquei sobre Jetro, sobre Midian. Lá no início a Bíblia chama ele de Reuel, amigo de Deus, Jetro. Ele era sacerdote de Midian. Quando fala que ele era sacerdote de Midian, e como ele não era um sacerdote judeu, né, levítico, a gente fica assim, mas que tipo de sacerdote? Sacerdote do quê? Sacerdote para quem? E essa confusão aqui vem justamente por nós não sabermos quem era Midian. Né? Midian. Quem era Midian? Ontem eu perguntei, né? Alguém sabe quem é Midian? Se alguém sabe quem é Midian, escreve aí. Ninguém escreveu, pode ser que alguém sabia e não escreveu, mas em geral as pessoas não se dão conta quem é Midian. Midian aqui é um lugar chamado Midian, mas esse lugar só tem o nome de Midian, um lugar na Arábia, chamado Midian. Mas esse lugar só tem esse nome Midian porque houve um homem chamado Midian. E esse homem chamado Midian, ele era filho de quem? Filho de Abraão. Filho de Abraão. Ué, mas Abraão não tinha Ismael e depois Isaac? Depois da morte de Sara, Abraão tornou a casar-se, casou-se com uma mulher chamada Quetura. Há discussões, alguns acham que essa mulher chamada Quetura, na verdade, era Agar, que ele havia retomado, enfim, né? Mas a verdade é que ele teve filhos com essa mulher chamada Quetura, que foi a esposa dele após ele ficar viúvo de Sara, e essa mulher lhe deu filhos, e um desses filhos se chamou Midian, que eles foram para a Arábia, né, até porque a Bíblia conta que Abraão os enviou para longe do seu filho Isaac, para que ele pudesse dar a Isaac a sua principal herança, e por causa da promessa, né, que Deus tinha de multiplicar a descendência de Abraão através de Isaac, mas outras nações se formaram pela descendência de Abraão, e uma delas foi Midian. E aí quando o texto fala aqui de Jetro, sogro de Moisés, sacerdote de Midian, ele não era um sacerdote idólatra ou feiticeiro, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Claro, como é que era feito esse culto exatamente, eu pelo menos não sei hoje, mas ele era sacerdote de Deus, né, de Deus, porque ele era também descendente de Abraão. E, seguindo a leitura, um dia levou o rebanho do seu sogro para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, olha só, Moisés, ele havia matado o egípcio quando ele quis defender o seu povo. O faraó ficou sabendo, o faraó iria matá-lo, conforme a lei do Egito daquela época, ia mandar matá-lo. Ele foge, vai para Midian, chega em Midian, acaba vencendo as filhas do seu sogro, defende elas contra os pastores que não queriam que elas tirassem água do poço, tira água do poço, o sogro manda chamar ele para morar com ele vai, ele fica na casa do sogro, ele casa com uma das filhas do seu sogro, né, que ele lhe dá em casamento, né, Zípora,
E aqui ele fica lá cuidando do rebanho do sogro. Então, alguém que tinha uma vida no palácio, agora passa a ter uma vida simples e agora uma vida de pastor de ovelhas. Shalom, bom dia, Diego. Bom dia. E nesse momento, o anjo do Senhor veio falar com ele, lá nesse lugar chamado Horebe. Sempre que a Bíblia se refere a Horebe, se refere ao monte de Deus. Entende-se até que Horebe e Sinai seriam o mesmo monte. E aí no versículo 2 ele diz: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Sarça é uma planta do deserto, um arbusto, um pequeno arbusto do deserto, né? Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Vamos entender assim, no deserto, esse fogo fato, né, esse fogo que aparece, assim, que pega fogo, não é incomum. Eu cheguei a pegar 48 graus no deserto da Judéia. Aqui nesse caso não é no deserto da Judéia, é na Arábia. Eu cheguei a pegar 48 graus no deserto da Judéia. Então você imagina que algo pegar fogo, assim, aparentemente, espontaneamente, não é incomum. O que foi incomum e o que chamou a atenção de Moisés não foi o fato do arbusto pegar fogo. Foi o fato do arbusto pegar fogo e não se consumir pelo fogo. Queimar e não consumir. E aí Moisés diz: que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Veja que primeiro fala que o anjo do Senhor apareceu a ele, em forma daquele fogo lá na sarça, e depois diz que do meio da sarça, Deus o chamou. Foi o anjo? Foi Deus? Foi? Não sabemos, não sei te dizer agora. Se foi Deus diretamente, se foi Deus através do anjo. Não sei dizer agora. Agora que nós temos que entender que quem representa alguém tem a autoridade de quem o representa, de quem está representando. Por exemplo, se chega na igreja lá uma autoridade representando o prefeito, a gente honra aquela pessoa como se fosse o próprio prefeito, porque tem ali a representação, ela dá o direito. Então é isso que talvez o texto esteja dizendo. E aí ele diz: que impressionante, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Daí o Senhor viu que ele se aproximava e falou do meio da sarça com ele: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse ele: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Claro que aqui, por que era terra santa? Justamente porque a glória de Deus estava se manifestando ali, a presença de Deus. O que santifica o lugar é quem está ali, e Deus estava ali. A manifestação de Deus estava ali. Então nós precisamos ser as pessoas, queridos, que santificam o lugar. Nós temos que ser as pessoas, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então é Deus habitando pelo seu Espírito em nós. Se Deus habita pelo seu Espírito em nós, onde a gente é como aquela sarça ardente, que está ali tendo a presença de Deus naquele lugar. E se nós somos essa sarça ardente que chegou no lugar, porque temos a presença de Deus, pelo Espírito de Deus, nós devemos santificar os lugares. E aqui há uma questão toda interessante, que eu não sei explicar muitos detalhes, mas uma das questões é que Moisés trazia nos seus pés, esse entendimento de que Moisés trazia nos seus pés uma sandália egípcia dedicada aos deuses, que era uma espécie até de carimbo, que onde pisasse marcava, né? Como a gente com o calçado, onde a gente vai pisando e aí fica aquela pegada, e conforme o tipo do desenho do solado do calçado fica aquela marca da pegada, e a pessoa vai caminhando e deixando a marca. Moisés, segundo explicações, né, que eu ouvi, Moisés tinha uma sandália, né, como alguém do palácio, ele usava uma sandália que
marcava o solo com o símbolo dos deuses egípcios. Então, Deus fala para ele, olha, tira essa sandália, com essa sandália você não pode entrar na minha presença. Sabe, às vezes a gente está querendo entrar na presença de Deus com coisas que não são adequadas para alguém que quer estar na presença de Deus. Em tudo há um protocolo, queridos. Protocolo é a forma como você chega. Se você vai, por exemplo, num júri, você tem um protocolo. Você vai na frente do juiz, fazer um depoimento, seu testemunha de alguma coisa, tudo tem um protocolo para chegar. Cada lugar, tem lugar que tem que desligar o celular, tem lugar que tem roupas adequadas. Em cada lugar, com cada pessoa que a gente fala, a gente tem um protocolo de como chegar. Quando você vai na presença de um rei, por exemplo, sei lá na Jordânia, do ladinho de Israel, tem o rei da Jordânia. Se for visitar o rei, tem que ir com presentes caros, com presentes bons, senão é recebido pelo rei, chega na presença dele sem presentes. Porque faz parte do protocolo. Que vai visitar antes era a rainha, da Inglaterra, o rei da Inglaterra, tem todos os protocolos. Eu estive com um príncipe e eu cheguei todo sem jeito para almoçar com o príncipe africano, e eu cheguei todo sem jeito para sentar na mesa e conversar com o príncipe, e ele depois, num outro momento, ele disse assim: você chegou como plebeu ontem lá naquela mesa. E plebeu senta só uma vez na mesa do príncipe. Da próxima vez que você for encontrar um príncipe, você chega como príncipe, porque você é apóstolo e apóstolo é príncipe. Então você chega como príncipe, porque plebeu senta só uma vez na mesa do príncipe. Foi a palavra dele e eu aprendi. Ele não estava falando de plebeu e príncipe, ele estava falando de seguir uma postura adequada ao protocolo daquele momento. E aquele momento Moisés ele teve que seguir um protocolo de não levar nada impuro para a presença de Deus. E Deus disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ele teve medo de olhar para o fogo da onde saía a voz de Deus. Porque ele não estava vendo Deus, ele estava vendo um fogo na sarça, mas ele teve medo de olhar e morrer. Então, disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Então Deus vem aqui falar com Moisés, e Deus está falando aqui justamente que ele estava ouvindo a oração, que foi a última coisa que nós falamos na live de ontem, a última parte do texto. Nós encerramos o capítulo 2, no texto que diz que ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaac e Jacó, e Deus olhou para os habitantes, para os israelitas, e viu a situação deles. Então Deus viu a situação. Às vezes a gente está tendo a impressão que a gente não está sendo visto por Deus, que o nosso clamor não está sendo ouvido por Deus, mas Deus ouviu o clamor deles, e Deus estava atendendo a oração deles. Deus estava atento à oração deles. Então Deus está atento às nossas orações, mesmo quando parece que não. Mesmo quando parece que não. Então, e aí Deus vai falando e vai trazer o chamado de Moisés. Ele vai falar: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Aí Deus fala assim: pois é, aí eu vim aqui para tirar eles da escravidão. E Moisés pode ter pensado assim: que bênção, Deus vai libertar o povo. Existem coisas que Deus revela para nós, queridos, que a gente fica feliz. Ai, que bênção, Deus vai fazer. Olha, Deus vai fazer. Parece que Deus vai se materializar em carne e osso e vai fazer alguma coisa, né? Mas aí, queridos, nós temos que entender que quando a Bíblia diz Deus vai fazer, lembra que eu falei que quem está representando alguém, na verdade, o representante daquela pessoa
ela tem a autoridade, a honra da própria pessoa, quando a Bíblia fala que Deus vai fazer, não significa necessariamente que Deus vai vir ele pessoalmente fazer. Significa que vai acontecer. Agora, através de quem vai acontecer, é que é a questão. Shalom, Cris. Bom dia, Cris. Bom dia, Santa Bárbara do Sul. Bom dia a todos. Dá um bom dia aí, você que está aí. Deixa eu saber quem está aí, para também dar um bom dia para você. Dizer que eu não cito aqui, vai aparecendo alguns nomes aqui para mim de quem vai entrando. Eu não cito porque tem pessoa que prefere não ser citada, tá? Então eu não cito, mas dá um bom dia aí, dá um shalom, dá um bom dia. Quem cumprimenta, eu falo aqui, né? Bom dia, Rodrigo! Bom dia! Bom dia, Rodrigo! Olha, Rodrigo, tem um livro para você, aquele que você me pediu, né? Que na verdade eu achei que eu não tinha mais exemplares do meu livro, Os 12 Princípios do Líder Cristão, mas eu encontrei ele aqui, eu tenho que mandar imprimir de novo, foi um livro muito bom, muito vendido, meu livro, aquele da capa vermelhinha, não sei se você viu, e aquele conteúdo que eu te falei está naquele livro, então tá na mão o livro aí, só tenho que ver como é que nós vamos te entregar aí. Seguindo a leitura e a meditação da palavra, seguindo a leitura e a meditação da palavra, olha só. E aí Deus começa a dizer, então, como ele vai libertar o povo? Eu vou libertar o povo e vou levar para a terra de Canaã. Que, na verdade, a terra de Canaã não era a terra de Canaã, era a terra que Abraão, Isaac e Jacó haviam comprado e tomado posse daquela terra, mas aí eles desceram para o Egito e outros povos foram ocupando aquela terra. Versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Olha só, queridos, a opressão, a ação errada, atrai os olhos de Deus para defender o oprimido e para fazer justiça em favor do oprimido e contra o opressor. Então a gente tem que sempre cuidar que a gente não deve oprimir as pessoas. E aí ele vai dizer como é que ele vai libertar o povo. Vá, pois agora... Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Uau! Moisés está lá cuidando das ovelhas. Ele tinha esse chamado dentro dele desde muito antes, quando ele inclusive foi querer defender o povo contra a opressão dos egípcios, acabou matando um egípcio e depois, por causa disso, teve que fugir para não ser morto. Mas o chamado de uma pessoa persegue a pessoa. Persegue. O chamado persegue. Às vezes algumas pessoas foram embora aqui da cidade e foram para outras cidades dizendo assim, eu trabalhado muito na igreja e tal, e eu amo fazer isso, mas agora eu vou começar um tempo novo lá e vou dar um descanso para a cabeça, isso e aquilo, e daí vou só frequentar a igreja, não vou me dedicar muito. Eu só dou risada, né, numa situação dessas, porque a pessoa faz isso um mês, dois, no terceiro parece que tem alguma coisa errada, porque o chamado é mais forte, Deus coloca esse chamado. E aí Deus diz, você vai ir a Faraó. Aí, não é verdade o que eu vou falar agora, tá? Vou ser sarcástico. Aí Moisés disse, chá comigo, Deus. Já comigo, só rola pra mim aqui que é gol na certa, é comigo. Eu sou a pessoa pra fazer isso. Pode largar pra aqui, ó, Moisésão, na parada, com Moisés, missão dada, missão cumprida. Não sei até por que o Senhor não me chamou antes, porque eu já sabia que era eu e eu tô preparado. Foi assim que Moisés reagiu? Não. Vou dizer uma coisa pra você. Deus acreditava mais em Moisés do que Moisés acreditava nele mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus acredita em você muito mais do que você acredita em você mesmo. Deus acredita em você muito mais do que você acredita em você mesmo. Tem coisa que Deus não pode nem te falar. Deus começou a falar o que Moisés ia fazer. E aí a gente vai ver a reação de Moisés. Agora, Deus não falou para Moisés que ele ia abrir o Mar Vermelho.
Deus não falou para Moisés que ele ia dar as 10 pragas para o Egito. Deus não falou, Deus não disse, como diriam os antigos, Deus não disse da missa metade. É para se identificar com os católicos, né? Já fui católico também, fui bom católico. Mas Deus não disse da missa metade, quer dizer, Deus não falou os detalhes que tinha que falar. Porque se Deus, falando o pouco que falou, deixou Moisés apavorado, se achando incapaz, imagina se Deus fala tudo que ia falar, que tinha para falar. Agora, Deus acreditava que Moisés era a pessoa. Por mais que Moisés não acreditasse, ou seja, Deus acreditava mais em Moisés do que Moisés nele mesmo. Eita glória, né, Cris? Eita glória! Deus acredita na gente. É incrível isso. Até porque Ele sabe o nosso potencial, Ele nos criou, Ele nos conhece. E aí, Moisés começa a dar desculpa. Moisés diz, né, versículo 11, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Está de brincadeira, quem sou eu para fazer isso? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando você tirar o povo do Egito, você prestará culto a Deus neste monte. Uau! Você vai ver, eu vou te dizer, quando você estiver prestando culto nesse monte, você vai ver. Aí Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Bom, aqui tem alguma coisa cultural, alguma coisa do definir o nome de Deus, né? Alguma coisa em relação ao fato da idolatria do Egito. Então, dizer o nome de Deus era algo poderoso, algo importante. E aí vem algo que Deus disse, Deus disse então, a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Eu sou. Deus fala, eu sou. Só tem um problema aqui, que no hebraico não existe eu sou. Você não tem como dizer eu sou no hebraico. E por quê? Porque eu é Ani. Ani, eu. Ani. Só que eu não digo Ani, eu sou alguma coisa. Por exemplo, vou usar uma palavra, vou aportuguesar a frase porque eu não sei a palavra em inglês. Mas, por exemplo, eu não vou dizer Ani sou apóstolo. Eu vou dizer Ani apóstolo. E Ani apóstolo significa eu sou apóstolo. A palavra sou no presente não existe no hebraico. Ela é pulada, essa palavra. Então você vai dizer assim, eu sou o professor. Daí né, você vai dizer Ani Moshe. Eu sou o mestre, Ani Moshe. Aí quando você diz Ani Moshe, você está dizendo que eu sou o professor, mas só tem o eu e o professor. Eu, o professor. Então, o que foi traduzido aqui como eu sou o que sou, na verdade está no futuro. E está dizendo, eu serei o que serei. Eu serei o que serei. Eu fui o que fui, eu serei o que serei, e aí é algo muito mais amplo. Então, eu sou, me enviou. Ou eu serei o que vocês precisarem, eu serei o que abre o mar vermelho, eu serei o que envia carne, eu serei o que faz a água sair da rocha, eu serei o que envia a comida no chão, eu serei a nuvem de dia para impedir o sol de queimar vocês, eu serei a coluna de fogo para impedir o deserto de resfriar demais, vocês passarem frio, eu serei. Então Deus será na sua vida tudo que você precisa para os seus dias futuros. Existem dias difíceis, dias de dúvida, existem dias em que a gente teme pelo amanhã.
Existem dias que a gente não sabe o que acontecerá, a gente precisa tomar decisões, e decisões difíceis de serem tomadas porque a gente teme pelas consequências das nossas decisões. E muitas vezes o não decidir é a decisão mais cômoda a ser tomada naquele momento. Porém, o não decidir vai deixar as coisas continuarem progredindo da forma errada como estão. Mas o decidir vai nos dar a oportunidade. O problema é que a gente teme pelas consequências da decisão. E a gente teme pelas consequências da ação. E a gente teme pelo futuro. Mas é preciso lembrar que Deus está dizendo, eu serei, eu sou o que sou, eu serei o que serei na sua vida. E eu estarei com você. Deus está falando isso para você. Toma uma decisão que você tem que tomar e confia, porque Deus está com você. Não tema. Não tema, porque não decidir não vai resolver o problema. Não decidir não vai mudar a situação. Não decidir não vai trazer um novo tempo para você. O que vai trazer um novo tempo para você é a ação de Deus, e que muitas vezes está relacionada a uma decisão. A um ir, a um fazer, a um agir, a um falar, a um se posicionar, a um resolver o problema. Porque a nossa tendência, ou a tendência de muitos, talvez não de todos, mas a nossa tendência é não decidirmos. Então nós temos que decidir. Nós temos que decidir pelos princípios bíblicos. Pensar, decidir e agir pelos princípios. Vamos comigo? Fala aqui, ó. Pensar, decidir e agir pelos princípios. Vamos lá, pensar, decidir e agir pelos princípios bíblicos. Se nós aprendemos a pensar, raciocinar, decidir e agir pelos princípios bíblicos, o novo tempo vai se estabelecer na nossa vida. O problema é que às vezes até a gente tenta pensar, mas tem medo de decidir e acaba não agindo pelos princípios. Então pensar, decidir e agir é aquilo que a gente precisa fazer dentro dos princípios. E Moisés, ele se assustou. Ele queria o comodismo de ficar ali, mas Deus disse para ele, eu sou o que sou. E disse também Deus, versículo 15, para Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, e aqui essa tradução do Senhor é Yod, Yod Resh, deixa eu ver agora, Yod Vav, Yod Resh Vav Yod, esqueci o tetragrama, meu Deus, deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo resolver isso aqui, que eu esqueci as letras do tetragrama. Quais as letras, para eu poder falar para você, do tetragrama de Deus, vamos ver, enviar aqui, ver se a internet me diz aqui quais são, que não adianta empurrar de barriga, exato, né? É o empurrar, é o famoso, é Yod Re Vav Re, Yod Ve Vav Re, é o tetragrama do nome de Deus, é isso que Deus vai falar aqui. Ele vai falar aqui, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Esse tetragrama, né, Yod, Re, Vav, Re, que em português seria o som do... Não tem vogal no hebraico, então seria o som de Y, H, V, Y. Agora fala Y, H, V, Y. Fica tipo Gif. Porque o Yod tem som de J quase, né? Quando traduz para o português como Yeshua, fica Jesus, né? Yoshua fica Josué. Né? Então fica como Yif. E aí a Bíblia vai traduzir como Senhor. Em hebraico eles falam Adonai, para falar Senhor, mas a tradução da palavra, alguns vão traduzir como Jeová, e outros vão traduzir como Javé ou Yahvé, né? Mas é como um respiro. É como um respiro, o som do nome de Deus. E Deus fala o nome dele, e esse nome, essa pronúncia, ela foi perdida, não se sabe como pronuncia.
Quando a Bíblia fala não usará seu santo nome em vão, né? Não tomará seu santo nome em vão. Então os hebreus têm um cuidado tão grande, os judeus têm um cuidado tão grande para não pronunciar esse nome, a ponto de que eles esqueceram o nome, perdeu-se o som desse nome, e hoje se sabe que o nome de Deus é esse tetragrama, que é traduzido como Senhor ou Adonai, mas que seria algo como Yahvé, provavelmente, que fosse falado, ou Javé, né? E aí Deus fala aqui o nome dele, diz: esse é o meu nome, esse sou eu. Deus se revela, e nome é identidade. Nome é identidade. Para nós, na nossa cultura, nome é nome, a gente dá nome conforme a sonoridade. Ah, esse nome fica bonito, esse nome não fica bonito. Esse é como a gente escolhe nome. Eu gosto do som desse nome. Ah, eu gosto do fulano que tinha esse nome, vou botar. Na cultura hebraica, na cultura do Oriente Médio, o nome tem significado. Então o nome é a expressão daquilo que a pessoa quer dizer e quer falar. Então quando Deus fala o seu nome, o que ele está falando é a sua identidade, é quem ele é. Só que é tão amplo que ele não diz quem ele é, ele diz: eu sou o que sou. De tão amplo, de tão grandioso que é. E ele diz: então você vai, Moisés, e fala para o povo de Israel que o Deus, o Senhor, Yahvé, o Deus dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac e de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. É o nome de Deus. Amém? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Dá um oi, comenta aí. Não adianta empurrar de barriga então, né, Ana? Tem que tomar a atitude, né? E tem que tomar a decisão. E às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Tem pessoas que têm dificuldade de decidir. E aí nós vamos para o versículo 16, até porque já o horário passou e eu não li metade do que seria ainda para ler hoje. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu-me e disse-me: eu virei auxiliá-los em auxílio de vocês, pois vi o que eles têm sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra de cananeus, hititas, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus. Terra onde mana leite e mel com fartura. Então Deus quer nos dar fartura. É difícil às vezes a gente entender isso, que Deus quer nos levar a uma terra de fartura, a um tempo de fartura, e a nossa mente escravizada, como do povo de Israel, por anos escravizada, tem dificuldade de aceitar, de se permitir viver a fartura que Deus tem. As autoridades de Israel o atenderão. Aí Deus fala uma palavra firme: pode ir, as autoridades o atenderão, eles vão ouvir você. Depois você irá com elas, com as autoridades, ao rei do Egito, ao faraó, e lhe dirá: o Senhor Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando no deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não o deixará sair. Ele já preparou, não vai ser tão simples assim. A não ser que uma poderosa mão forte force, aliás. Até com óculos estou trocando as palavras, aí sim, né? A não ser que uma poderosa mão o force. Então ele está falando: não, tu está preocupado se os israelitas vão aceitar? Os israelitas vão aceitar a tua autoridade. Quem não vai aceitar é o faraó. Mas vai ter uma poderosa mão para forçá-los, mão de Deus. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata, ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Eles falam: fica tranquilo, o faraó não vai aceitar, mas eu vou botar a minha mão de tal forma que o faraó vai ser obrigado a aceitar. E ainda quando vocês saírem, eu vou fazer com que haja uma boa vontade dos egípcios com vocês, e eles vão dar ouro, prata e roupas para vocês.
Vocês vão sair ainda com fartura daí. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E aí, querido, seguindo a leitura aqui, aí Deus começa a dar poderes extras para Moisés. Tem coisas que Deus vai dando poderes extras para nós, né? Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem o Senhor não lhes apareceu? Ah, meu Deus do céu! Não estava fácil para Deus convencer Moisés. Tem coisa que não é fácil Deus te convencer, né? Tem coisa que Deus está falando, tem coisa que Deus está usando o teu pastor para falar para você, tem coisa que Deus está usando as pessoas ao teu redor para falar para você, e não tá fácil de Deus te convencer. Não é verdade? Não tá fácil. Eu tive que tomar uma decisão nos últimos dias, ou algumas decisões nos últimos dias, e não é fácil tomar essa decisão, porque eu ouvi meus pastores, ouvi pessoas que foram meus pastores em outros momentos e que são ainda de muita influência e de muito respeito, a quem eu credibilizo muito como pessoas de Deus. Ouvi muita gente, conversei com muita gente e às vezes não é fácil tomar decisão. E se isso, e se aquilo, e se aquele outro, né? A gente fica no e se, né? Mas e se, né? E Moisés está ali no e se, e o Senhor tem que ir refutando as oposições dele, os argumentos contrários dele. Então o Senhor lhe respondeu: que é isso que você tem na mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que acreditem que Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhes derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e derrame em terra. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Ana Machado, né? Palavra bem dentro da nossa realidade atual. Sim, Ana, sim, é uma coisa que tem me chamado a atenção, porque como eu disse como eu tenho dito aqui, né, não é uma mensagem que eu escolho, que eu preparo, é a leitura que desde 600 anos antes de Cristo foi dividida e depois continuou sendo dividida conforme a Bíblia foi escrita e até o Novo Testamento, foi dividida a leitura semanal da Bíblia, e aí tem a porção semanal. O que eu fiz foi dividir essa porção semanal em porções diárias. Isso foi eu que fiz, né? Isso que eu estou fazendo, no caso. Essa divisão em porções diárias. Então não é algo que eu preparei especificamente. E tem me chamado a atenção desde que a gente vem lá de José, fazendo a leitura, o quanto Deus tem primeiramente falado comigo antes de falar com você. E aí eu vou derramando aqui, né? E a palavra é bem dentro da nossa realidade atual, né? E aí ele vai falar e vai dar todos esses sinais para Moisés. Ele fala: olha, tá, e quando eles, né, têm poderes. Então Deus primeiro fala que ele vai fazer. Deus já deixa claro o que vai acontecer. Claro que não é pelo poder dele, é uma mão forte que vai estar por trás de ti. Aí, Deus diz: se os líderes israelitas não acreditarem em mim, o que eu faço? Não, eles vão acreditar, fica tranquilo. Eles vão acreditar. Tá, mas e se mesmo assim eles não acreditarem? Deus já falou que eles vão acreditar. Mas se mesmo assim não acreditarem, agora vê a paciência de Deus conosco. Que Deus conhece a nossa limitação de mente e ele vai quebrando a limitação da nossa mente. Deus acredita em nós e ele quer quebrar a limitação, aquilo que está limitando a nossa mente, ele tem que agir para quebrar a limitação da nossa mente para poder fazer o que ele tem para fazer. E aí nessa ação de Deus,
nessa ação de Deus, Deus vai trabalhando e Deus vai desfazendo o argumento de Moisés. Então o primeiro argumento, não, o que eu vou fazer? Eles não vão acreditar. Então Deus dá 3 sinais para eles. Um é da vara se tornando em serpente, outro da mão dele se tornando leprosa e outro dele de pegar água do Nilo e derramar água e virar sangue. Esses 3 sinais, Moisés vai fazer esses sinais lá para o faraó. Mas Deus aqui no texto não deu esses sinais para ele fazer para o faraó. Ele deu esses sinais para ele fazer para o povo de Israel, os líderes da nação de Israel que estavam lá, escravizados no Egito, os líderes hebreus, para que eles acreditassem que Moisés estava sendo enviado por Deus para libertá-los. Foi para isso que Deus deu o sinal. E aí Moisés disse assim, agora não é verdade o que eu vou falar. Moisés disse assim, não, agora sim, agora que o senhor já me explicou tudo, e agora que o senhor já me deu esses poderes sobrenaturais, extraordinários que eu vou fazer, agora eu tô pronto, agora vou. Não, Deus ainda acreditava em Moisés e Moisés ainda não acreditava nele. Do jeitinho que você tá, Deus acreditando em você e você não acreditando em você. Olha só, não, você deve ser mais sabido que Deus a respeito de você mesmo, né? Só pode, porque... É claro que eu tô pegando seu pé aqui, né? Mas só pode, né? Deus está dizendo, você vai e vai fazer, e você dizendo, eu não tenho capacidade. Você vai e vai fazer, mas eu não tenho capacidade. E aí, né? Versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora que falasse ao teu servo. Não consigo falar bem. Aí Moisés vai, como é que eu vou dizer assim? Deus vai derrubando os argumentos de Moisés, Moisés puxa outro argumento. Deus derruba um argumento, Moisés puxa outro argumento. E aí Moisés puxa o argumento de que ele não fala bem. Aqui há dúvidas se ele era gago, se ele tinha, não sei os nomes corretos, tá? De repente, assim, não é o nome adequado para eu falar aqui numa live, mas eu vou usar o que tá me faltando as palavras mais adequadas, tá? Mas de repente ele falava de forma, ele era gago, cacofonia, eu acho, né? Se não me engano, ou ele era fanho, tinha alguma dificuldade, né? A gente teve, por exemplo, teve a minha filhinha que ela estava com dificuldade de algumas letras, a gente achou que ela tinha a língua presa. Inclusive a professora da escola disse, olha, teve mais uma criança aqui da escola que tinha a língua presa, fez uma cirurgia, agora está falando normal. Ela falhava muito que nem criancinha assim e tal, né? E a gente levou ela e ela fez um tratamento com a fonoaudióloga, não era algo assim anatômico, língua presa, era a forma como ela colocava a língua que fazia com que ela falasse daquela forma. E às vezes por umas brincadeiras em casa, né, de falar que nem criancinha, com a criança, e ficar brincando com ela, ela ouviu, viu e reproduziu. E aí a gente teve que levar para a fonoaudióloga, né? Tem os gastos, tudo em cima disso, por uma coisa que nós mesmos acabamos produzindo nela, né? Mas não sei o que foi que aconteceu com Moisés, mas alguma coisa aconteceu com Moisés, ou ou ele tinha algum problema, que ele tinha dificuldade, ele não conseguia falar bem. Aí ele coloca mais esse argumento em cima dos argumentos que ele já tinha dado. Mas Deus continuava acreditando mais em Moisés do que ele acreditava nele mesmo. E Deus continua acreditando em você mais do que você acredita em você mesmo. E aí, seguindo, disse o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Novamente o tetragrama aqui, né? Agora, pois, vá e estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés querendo argumentar com Deus, né? Dizendo, eu tenho todos esses poderes agora, mas eu tenho problema que eu não falo bem. E aí Deus falando, tá, mas se você for e falar bonito, se você for e conseguir as coisas que você fala bonito, então você vai conseguir, mas só que não é você, é eu que dou o poder, e é eu que tô te dizendo, vai, homem, vai. Né? Vai lá fazer o que você tem que fazer, o que eu que sou Deus, estou te mandando fazer. Mas aí, parece que agora Deus convenceu Moisés, né? Parece que agora Moisés acreditou mais em Deus do que nele mesmo. Porque a gente tá com esse problema, né? A gente fica acreditando mais na gente mesmo do que em Deus.
E Deus acredita em nós mais do que nós acreditamos em nós mesmos. Então é melhor acreditar do que Deus diz a nosso respeito do que acreditar no que nós mesmos dizemos a nosso respeito. Tem que procurar lá na Bíblia quem a Bíblia diz que eu sou. É isso que vale. Eu tenho o pastor Márcio Valadão, né, tinha uma fala assim, né, um bordão dele assim, eu posso tudo, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Fala aí para você mesmo, diga, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Só que a gente às vezes não estuda na palavra o que a palavra diz que a gente é, o que a palavra diz que a gente tem e o que a palavra diz que a gente pode. Ou a gente simplesmente lê, mas não acredita. A gente olha e não vê porque não acredita. Então agora vá, estarei com você, ele diz, ensinando-lhe o que dizer. Então Deus fala para ele assim, tá, para com isso, eu vou te mostrar o que dizer, vai dar tudo certo. Talvez, como aqui ele fala ensinando-lhe o que dizer, a dificuldade fosse justamente de comunicação. Tem pessoas que têm ou timidez paralisante, ou tem uma comunicação mais direta demais para determinados momentos, enfim, né? Aí, versículo 13, respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Rafael Machado, bem-vindo, Rafa. Nós, homens, queremos confiar no nosso braço, mais do que fazer aquilo que Deus determinou. Exato. Ou não confiar no braço. Nós queremos confiar no nosso braço fazendo o que Deus não mandou e queremos não confiar no nosso braço naquilo que Deus está mandando. Né? É 2 pontos. Né? Deus manda fazer, a gente não quer fazer porque não se acha capaz. Deus não manda fazer, a gente acha que no braço a gente vai fazer. Né? Mas Deus está aqui quebrando os argumentos de Moisés. Eu quero dizer para você, querido. Você está tentando fugir, para você, não você, Rafa, tá? Estou falando para você geral aqui, tá? Você está tentando fugir daquilo que Deus quer para você. Você está usando todos os argumentos possíveis. Eu tomei algumas decisões nesses dias, decisões difíceis, decisões duras, decisões complexas. Vai me dar muito trabalho essas decisões. Vai me desafiar. Né? Ontem tive, vendo filho ter crise de choro por causa das decisões que a gente teve que tomar, tudo isso. São momentos desafiadores. Só que é interessante que eu vejo as pessoas entrando em contato comigo para argumentar porque eu não deveria tomar essa decisão. Algumas pessoas, né, como é que eu vou dizer? Não que elas se sentem prejudicadas pela minha decisão, né? Elas se sentem tristes com as minhas decisões, às vezes. E aí elas tentam argumentar, mas eu acho interessante que eu não disse para ninguém, mas tenho vontade de dizer assim, este argumento eu já dei para Deus e Deus não, o Deus já me... não, mas pastor, não faz assim porque isso e aquilo. Esse argumento eu já dei para Deus também, né? Não que eu fique chateado, a pessoa me dá o argumento. É natural que eu mesmo dei o argumento, quanto mais a pessoa vai dar para mim, né? E aí chega um ponto que Moisés abre o peito. Não, Senhor, eu não quero ir, Senhor, manda outro. Vê a diferença, né? Nós tivemos lá primeiro um Moisés que quis libertar o povo, que chegou todo errado, no seu ímpeto, de qualquer jeito, e matou o egípcio, deu tudo errado e teve que fugir. Ou seja, ele entendeu o chamado, mas não tinha sabedoria e não buscou a direção de Deus e foi lá e fez tudo errado. Aí na hora que Deus está mandando, com medo da experiência anterior, ele quer não ir agora. Então tem coisas que você fez e deu errado, e agora Deus está mandando você ir na direção dele, e agora você já tem a sabedoria, a experiência, você já está com a unção e o poder de Deus, e você está dando desculpa porque você não vai, e porque você não vai fazer, porque antes deu errado, mas é porque antes você fez na própria força do braço. E eu não estou condenando você por ter feito na força do braço. Até Moisés fez isso, é ciclos que Deus vai nos ensinando, Deus fala o que Ele quer, Deus revela o que Ele quer, a gente tenta na força do braço, dá errado, e Deus nos ensina como chegar e como fazer, mas aí na hora que é para fazer, a gente tem aquela experiência. É como uma pessoa que ela põe uma empresa, dá errado e quebra.
E aí, quando é para ela abrir de novo a empresa, ela diz, não, nunca mais quero passar pelo que eu passei, não é para mim. Mas lá dentro dela há uma incomodação que ela não quer ficar ali como funcionário, que ela é um empreendedor e que alguma coisa tem que acontecer, mas ela fica lutando contra aquela situação e fica ali naquela luta, mas Deus está dizendo, vai, para com os argumentos e vai. Ah, Cris, a Cris está perguntando ali, eu sou, eu posso e o último não peguei. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Sou, tenho e posso. Né? Essa frase não é minha, essa frase, pelo menos eu ouvi ela sempre do pastor Márcio Valadão, né? Então, compartilhando aí com vocês, né? Mas é isso, né? Então eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. E não apenas me limitar ao que eu acho, ao que eu penso. Agora, quando eu entendo isso, mas Moisés não estava entendendo, ele disse, envia outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés, ele disse, tirou Deus do sério. Porque, né, tava assim, Deus falava uma coisa, Moisés dava um argumento. Deus falava outra, Moisés dava outro argumento. Deus falava outra, Moisés dava outro argumento. E ficaram naquela. E indo pro fim dessa live, que hoje eu estiquei a live, né, mas o assunto é, cada versículo aqui, cada palavra aqui é rica demais, né? Aí Deus se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, levita? Levita porque não que ele era levita no sentido de trabalhar no templo, como a gente fala hoje. Levita aqui porque eles eram descendentes da tribo de Levi. Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Deus fala que ele já está vindo para encontrar Moisés e vai se encontrar com ele. Você falará com ele e ele dirá o que ele deve, e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão. Aqui o texto aqui vai dizer que Moisés, no hebraico ali, né, no original vai dizer que Moisés será Elohim para o Elohim é plural, mas que Moisés será o Deus para o seu irmão. Só que aqui não está falando de Deus no sentido de divino, de será Deus. É uma palavra que é traduzida por Deus, mas não é como fala assim, que Deus é o Deus dos deuses, que Deus se assenta como autoridade na mesa dos deuses. Não, essa tradução ela não é muito adequada, ela é como Deus é a autoridade maior sobre todas as autoridades. É isso que significa esse texto, e não como se houvessem outros deuses. Então aqui, nas traduções mais antigas e tradicionais, vai dizer que Moisés será como Deus para Arão. Mas não é que Moisés é divino no sentido de ser Deus, é que Moisés, assim como Deus fala com o profeta e o profeta fala a palavra de Deus, Moisés será essa autoridade que falará a Arão, e Arão falará não o que ele quer falar, mas o que Deus mandou ele falar. Então, assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara com a qual você fará os sinais miraculosos. Aquela vara, ela se tornou um símbolo, uma materialização do sinal do poder de Deus em Moisés, tá? Então era algo que ele ia usar como um símbolo, e Deus fala e Deus capacita tudo eles, tá bom, agora você não me dá mais desculpa, vai, e acabou essa conversa, você vai. E às vezes tem coisas que a gente que são complexas, às vezes, que nem agora, assim, a gente vai fazer algumas coisas, algumas mudanças na igreja, que Deus está falando na igreja e na família, que Deus está falando comigo há muito tempo. Você vai, você faz, você vai. E eu estava dando argumentos para Deus. Teve uma época no ministério que estava tudo pronto para fazer tudo aquilo. Estava tudo pronto. Não haveria grandes impactos em nada. E eu não fiz. Porque eu estava naquela, não, mas não está bem na hora ainda, mas eu acho que não sei o quê, tem que preparar isso, preparar aquilo, eu não fiz. Aí
as circunstâncias mudaram, ficaram complexas, mas Deus falando assim, agora você vai. Agora você vai fazer. Então existem coisas na vida da gente que a gente precisa entender que a gente não vai vencer Deus. Por mais que sejam os nossos argumentos, a gente não vai vencer Deus. Então que não seja necessário Deus se irritar com a gente como se irritou com Moisés, né? Mas às vezes acontece. Então, queridos, essa é a meditação de hoje. É uma história muito forte, né? Muito marcante. A partir de amanhã nós vamos meditar na volta de Moisés para o Egito. Nós vamos ter, a partir de amanhã, esse texto da volta dele para o Egito. E vai ser, vamos ver o encontro dele com o faraó. Amanhã a gente fecha essa parte dessa semana, né? Falando em semana, essa parte da porção semanal, porque na sexta-feira a gente medita na passagem dos outros livros e no sábado a gente medita no Novo Testamento. Então amanhã a gente fecha essa passagem da semana que Deus tem falado muito comigo, espero que tenha falado com você também. Nós vamos orar agora, quero abençoar a sua vida no nome de Jesus. A Raquel está colocando aqui, né? Obediência a Ele. Obediência a Ele. Glória a Deus. Amém. Cris, muito bênção essas lives. Estou aprendendo muito. Glória a Deus, Cris. Que bênção. Deus tem me dado assim, um ministério assim, realmente de ensinar, né? Então eu creio que tem sido o que Deus tem trazido esse tempo aqui, né? Acabo não pregando tanto, mas muitas vezes ensinando mais. E, claro, lembrando, você já me ouviu falar o que eu vou falar aqui agora, tá, Cris? Então eu tô falando, mas eu tô falando para todos aqui. Eu sei que tem pessoas aqui dos quais eu não sou o pastor. No caso você, Cris, o pastor é o meu amigo pastor Douglas, né, da Assembleia Madureira de Santa Bárbara do Sul. Mas eu quero dizer para você, quem está aqui, você está aprendendo, continua recebendo, né? E sempre colocando em primeiro lugar a sua honra e a sua aliança com o seu pastor, tá? Porque o objetivo aqui é ser bênção para o reino. E eu vejo às vezes pessoas na internet, e aqui eu quero dar um ensinamento para você, que trabalham para trazer as pessoas para si, e até mesmo para tirar as pessoas da sua aliança para levar elas para si. Isso é contrário aos princípios bíblicos. É claro que eu quero que a minha igreja cresça, que eu sou pastor, ou das igrejas que eu sou pastor cresçam. É claro que eu quero pessoas que venham para a aliança comigo. É claro que eu quero, mas se eu trabalho para fazer pessoas quebrar a aliança, eu estou quebrando o princípio e a consequência dessa semeadura terrível vai vir para mim, tanto quanto para a pessoa que eu fiz quebrar a aliança. E além de ser responsável por eu quebrar a aliança, eu vou estar sendo responsável por todas as pessoas que quebraram a aliança por causa da minha atitude com elas. Então, queridos, se uma pessoa está trabalhando para tirar você da tua igreja, levar para ela isso e aquilo, saiba que ali não tem princípios bíblicos. Porque não me impede, no caso aqui da Cris, né, vou até usar, perdão, Cris, por citar você como exemplo assim, mas não me impede de ser bênção na tua vida através dessas lives, unindo você cada vez mais com o teu pastor. E não querendo levar você a uma quebra de aliança, querendo confrontar. E eu sei que talvez, até pela diferença teológica, né, a gente não segue a mesma linha teológica, né, até por essa diferença, vai ter pontos de contradição. Né, vai ter pontos de contradição. Você me até de cultura. Você me cumprimentou Shalom aqui, né? Que é uma cultura que a gente tem por causa dessa visão da ligação com Israel, mas lá na sua igreja você não vai dar shalom, né? Você vai dar paz do Senhor, ou paz como vocês se cumprimentam lá, né? Porque tem uma cultura, tem uma coisa a ser preservada, e a gente tem que ter isso, porque a internet, que pode ser uma bênção, muitas vezes está sendo maldição para os cristãos, porque tem pessoas na internet que não seguem princípios, e a maioria é assim. Estão ali simplesmente para ganhar na internet, e não seguem princípios, e também, da mesma forma, há pessoas cristãs na internet que não conhecem os princípios e se deixam cair por falta de entender os princípios. Vou orar já, tá? A Raquel tá falando aqui, tô na academia escutando porque é bênção, aprendendo muito, que bênção, Raquel. A academia é um lugar muito bom aí pra gente botar um fonezinho de ouvido e ficar
aproveitando aquele tempo de exercício enquanto vai se alimentando, né, da palavra. E você que não gosta de academia, vá para academia. Vá para academia, porque a gente tem que ser tudo, a gente vai viver até os 120 anos e vai precisar de musculatura para parar de pé. Bem, vamos lá então, vamos orar? Se alguém tem algum pedido de oração, escreve aqui para a gente orar, tá? Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco nas tuas mãos para abençoar os teus filhos que estiveram comigo nessa live. Para pedir que cada um seja coberto com a sua graça e com a sua bênção de uma forma tão poderosa, tão graciosa, de tal forma que sejam edificados, ó Pai, no Senhor, em nome de Jesus. Sejam edificados, ó Deus, na sua vida espiritual, sejam edificados na sua vida familiar, profissional, financeira, física, em todas as áreas, Pai. E abençoa, Pai, aqueles, ó Deus amado, que como Moisés estão relutando, ó Deus amado, contra a vontade de Deus. Estão se achando incapazes para aquilo que Deus está os chamando nesse momento. Aqueles, ó Deus amado, que não conseguem decidir conforme a vontade de Deus, estão argumentando que não seja necessário Deus se irar com eles como se irou com Moisés, mas que nós possamos ser obedientes ao Senhor para a glória do teu nome. Abençoa o dia de cada um no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Foi mais longa um pouco a live hoje, né? Muito assunto, e amanhã também tem muito assunto, né? Então Deus abençoe quem pegou toda a live, quem foi pegando aos poucos. Vai ficar gravada só hoje, durante o dia, né? No Instagram, sempre eu acabo indo lá e apagando a de ontem e colocando a de hoje. E no Facebook fica lá disponível. A Raquel colocou ali, exercício é vida. É verdade, Raquel. Para quem chegou agora, a Raquel estava falando que está ouvindo na academia e eu falei da importância da academia. Exercício é vida, sim, e nós, como cristãos, às vezes achamos que nós podemos descuidar do nosso corpo e nós não podemos. Nós temos que ter exercício, nós temos que ter atitude em relação ao nosso corpo, porque a Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós, como cristãos, às vezes nos alimentamos mal, dormimos mal, não tomamos água. Não, mas eu não fumo, eu não bebo. Já é um grande ganho. Glória a Deus que você não fuma, não bebe, não fica ennoitada. Já é um grande, não usa drogas. Já é um grande ganho para a sua vida, né? Então o cristão já tem um grande ganho. Agora, às vezes o açúcar, às vezes a farinha, às vezes o refrigerante, o energético, isso e aquilo está fazendo tão mal quanto essas outras coisas e a gente não está fazendo exercício físico e achando que está tudo bem. Então, cabe a nós cuidar do nosso corpo também. Mas isso foi um extra aqui nessa palavra, né? Exercício é uma necessidade, a Ana está falando aqui, né? Verdade, verdade. Amém, Ana, amém, Rodrigo. Raquel, corpo, mente, alma, equilíbrio. Exatamente, exatamente. Corpo, mente, alma, tem que estar tudo, espírito, né? Tem que estar tudo em dia na presença de Deus e abençoado, né? E cuidado e administrado, porque é o princípio da mordomia, de cuidar bem de tudo que Deus nos permite ser, ter e usufruir. Porque tudo, na verdade, é de Deus, foi tudo Ele que nos deu e é a Ele que nós prestaremos conta de tudo. Deus abençoe, queridos. Ótimo dia a todos. Até amanhã. Compartilha com mais pessoas aí essa live agora que vai ficar salva para que... Demora um minutinho aí até que eu configure aqui, né, para ficar salva, mas compartilha com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas. Nos próximos dias trago novidades também para vocês, de como você ter mais acesso a conteúdos mais de ensino, mais aprofundado nosso, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã, Raquel. Até amanhã a todos.